Boa noite, amigos. Estamos abrindo o nosso Cadeira Cativa nesta noite de quinta-feira, dia da definição do último classificado da Copa do Brasil. Santos contra o Atlético Mineiro. Esse é um jogo emblemático, um jogo interessante. Uma palavra nova essa que eu estou usando, emblemático, quase ninguém usa. Bom, um jogo muito interessante porque um é segundo e outro é terceiro no Campeonato Brasileiro. Então, é muito legal isso, porque... E os dois são preto e branco. É isso também. Isso. Bom acréscimo, professor. E vai ser um duelo muito interessante. Começou o programa em alto nível. Vai ser um duelo muito interessante. Um técnico veterano com um principiante. É o grande desafio do técnico do Atlético Mineiro. Por quê? A decisão é fora de casa, o Atlético não obteve vantagem em casa, não tem mais gol qualificado, e a tendência, mantendo o andar da carruagem, que é outra frase nova, da Copa do Brasil, é que tenhamos decisão por pênaltis. Né? Porque nesses jogos de muito equilíbrio, houve pênaltis. Fluminense contra o Cruzeiro, os dois estavam mal, pênaltis. Agora, Santos e Atlético, os dois estão bem, a tendência que dê pênalti. Flamengo e Corinthians. Flamengo e Corinthians, o Flamengo ganhou as duas. Mas enfim, a tese é boa. Não, até vou dizer mais. A gente ajusta os dados, não tem problema. A maior Sempre tem exceção que confirma a regra. A maior injustiça dos últimos anos vai se configurar de uma forma massacrante e sem mérito do outro lado. Sim. Com Abel Carlos da Silva Braga. Porque agora deu uma coincidência do Flamengo voltar a jogar bem. E aí, hoje eu estava ouvindo já o zagueiro Léo Duarte, dizendo que o recuo do William Arão acertou o time do Flamengo, mas não mudou nada. Só o Abelão liberava um pouco mais o estilo fogoso do William Arão para chegar mais à frente, para mais um chegar à frente. Protegeu a nossa zaga, nós paramos de tomar gol e aí resolvemos todos os nossos problemas. Eles criaram vergonha na cara. Não jogaram só 2 jogos. Mas ganhou os dois. Ganhou os dois. Um foi do glorioso Fortaleza. O Fortaleza, e agora ganhou um jogo do Corinthians. Um jogo que podia perfeitamente ter perdido. Um jogo que o Corinthians teve bola na trave, que o goleiro do Flamengo fez defesas importantíssimas. Eu não sei, professor, porque eu cheguei já meio tontinho de tomar uns vinhos com os italianos, estava lá na festa dos italianos na terça-feira, cantando O Girato l'Italia tirò. Meu Deus. Sol Petrovaro na Verdinella. Tomara que ela esteja assistindo. Vai derrubar o Facebook. Não, e pior é o seguinte, eu canto mesmo, né? É isso, o pior é isso. O mais grave eu tenho cara de pau, né? O mais grave nos abraçamos ali, ficamos dançando os italianos e cantando, e bebendo vinho, e comendo queijo, salame, churrasco. Voltando ao Abel. Voltando ao Abel. Eu acho que foi bom para ele. O Abel saiu por cima. Por cima? Mas saiu execrado, ridicularizado. Por quem? Porque pela torcida, pela imprensa. Por ser o primeiro do grupo na Libertadores, por já ter ganho o primeiro jogo na Copa do Brasil, pegando um adversário fortíssimo, e estando bem no Campeonato Brasileiro. Bem, campeão carioca, campeão da Copa, aquela lá do Florida Cup. Conta. Florida Cup, aquela. Mas foi campeão carioca. Campeão da Copa Guanabara também. Tudo bem que vamos combinar que o Campeonato Carioca hoje é um campeonato de um time só. Boa noite já está implícito aí, né? Sim, tudo. A gente já vai fazendo. Isso, como se fosse semana passada. Diga, Adil. Não, na verdade o Campeonato Carioca hoje é um campeonato de um time só, né? Como? Tem o Flamengo só, clássicos. Né? O clássico equilibra. São 4 times. Não. O clássico é só Flamengo e Vasco mesmo, na verdade, no em Rio. Termos de possibilidades, em termos de plantel, em termos de investimento, o Dil tem toda a razão. Não é só porque o Flamengo está bem, é porque os outros estão muito mal. Se tu olhar a situação turno. Se tu olhar a situação, e vai lá e olha a situação financeira, Maurício, desses times, são os 3, tirando o Flamengo, são insolventes praticamente. Estão fritando para comer o torresmo. E aí assim, isso uma hora Fluminense não. Isso uma hora vai refletir no campo. Não, o Fluminense está mal financeiramente. O Fluminense é o que está pior. Mas o Fluminense começou a vender jogadores. Não, aí é que está. O Fluminense começou mais cedo o processo para tentar se organizar. O Fluminense sempre tem 4 ou 5. Tem o Marcos Paulo agora, o João Pedro e o Pedro. Não, o Pedro, esse é um cheque em branco.
O Pedro é um belíssimo centroavante. Mas esse que fez o gol de bicicleta ontem, João Pedro. Mas aí fez o gol de bicicleta. Não, mas joga muito, professor. Esse vai fazer a média dele mais de um gol por partida. Mas aí só porque ele jogos. Enquanto jogos. 10, 11 jogos já. Mas só porque ele marcou esse gol de bicicleta, já estavam pedindo ele na seleção. Mas já foi para a Inglaterra por 50 milhões. Então. Eu vou dizer, então, pedindo ele na seleção, não. Eu convocaria ele. Convocaria o Vinícius Júnior, convocaria o Matheus Henrique, já fazer uma revolução. Por quê? Não aguento mais ver essa seleção. O Mano tentou fazer a revolução e caiu. Pacholento. Não, o Mano convocou quem tinha que convocar. Não, só deixar o Pato, o Ganso e o Neymar fora no início de uma nova era, que era pós-Dunga, o Mano não ia fazer um disparate, né? Todo mundo pedindo, era um começo. Lembra aquele jogo Brasil e Estados Unidos? Eu comentei aquele jogo, disse, finalmente temos um camisa 10. Quem? O Ganso? Ganso. Marchei, mas nem ele, jogador de Maracanã. Mas eu conto as minhas mazelas. Mas se tu lembrar no início, quando se pedia os dois em 2010, 2009, na seleção do Dunga, não era Neymar e Ganso. Era Ganso e Neymar. Ganso e Neymar. Sim. O grande jogador, a estrela daquele time do Santos. Mas eles eram jogadores em ascensão, não eram jogadores confirmados. E olha, mas todo mundo pedia na Copa. Bom, mas pedia isso. Bom, então não precisa técnico, né? Por isso... não te atravessa. Por isso que as... Mas não, era um consenso popular? Sim, mas teve um time lá, tem um estudo de um time que foi lá da segunda divisão inglesa, que começou a fazer o que eles chamam de crowd coaching, que é, na verdade, escalar por votação. Durante a semana os torcedores votam, escalam um time e o time que entra em campo no jogo é a escalação. E o índice de acertos foi bem elevado até. Mas vamos fazer isso então, vamos escalar a seleção por votação. Não, mas se a gente vai ignorar a opinião popular, a gente tem que da imprensa, a gente tem que ignorar no passado quando queriam o Luan na Copa também. A gente tem que ignorar nos dois casos. Não, mas o Luan... Não. O Luan tinha ganho o ouro com a seleção olímpica. E o Luan não tinha um ano, tinha quantas temporadas na... Mas os dois eram pedido popular e o técnico escolheu não levar. O Neymar se a escolha do técnico vale num caso, vale no outro. O Neymar, em 2010, não tinha um ano de profissional. O Luan tinha 4 anos de profissional. Mas a escolha do técnico não foi ele. E ele foi criticado. Bem, mas não é por apelo popular. Eu vou dizer uma coisa, já contei essa história. E o cara fica chato porque conta sempre a mesma história. Mas como o público é enorme, que agora tem Facebook, é mundo afora... Então, e o pessoal é compreensível. Não, e ninguém vai notar, se tu ficar um pouco mais chato, se me chamarem de velho gagá também não tem problema nenhum, porque eu já estou assimilando esse negócio. Já me chamam de tio no supermercado. Olha o tio da TV, então tá tudo certo. Mas... Pior quando for o vô. Mas também... Tomara que chegue lá, né? O problema é não chegar. É não chegar lá. O problema é não chegar. Ficar no meio do caminho. Aí, dia da convocação, o Luiz Carlos Reck vai para a sacada da Caldas Júnior, onde as pombas faziam as coisinhas ali, professor. Ali. Sim, eu conheço aquela sacada. Aquela sacadinha ali da frente do elevador aberto, histórico ali da Caldas Júnior. Peguei aquele elevador, 29 anos. Bom, aí, ali naquela sacadinha, Dunga. O Dunga me atendia, tudo certo, né? É amigo do Dunga. E, inclusive, quando ele foi contratado pelo Internacional, estava lá no bar do Zé, e de lá, do bar dos gremistas, dei a contratação do técnico colorado, que era o Dunga. E fiquei meia hora falando com ele depois. A convocação, professor. Mas só para saber que eu era muito bem relacionado com o Dunga. Agora o Dunga está bravo comigo, como sempre, ele está bravo comigo. Tá. Foco, tá. Aí, mas tu quer falar com ele, é só ir lá em Ipanema, ele tá lá 3, 4 semanas e tá caminhando lá. E não tem problema. Liguei pro Dunga e disse, Dunga, eu não tenho nada a ver com isso, eu sou jornalista e se tu fizer uma coisa errada eu vou te criticar, se tiver certo eu vou te elogiar, mas como amigo, assim, com um bom relacionamento que temos. Leva os 3. Tu tem um monte de draga aí que tu pode tirar, esses Josué, Grafite, e mais não sei quem. Leva os 3. Ronaldinho Gaúcho, que também não foi. O Ganso e o Neymar. Leva. Tu tem 23 para levar. Competição curta. Tu não te incomoda. Já lança os caras para a próxima Copa. O Rec, eu não quero ganhar a próxima Copa. Eu quero ganhar essa Copa. Como se dissesse, vai se meter no teu trabalho na Caldas Júnior. E tinha toda a chance de ganhar, né?
Perdeu. Se não fosse a cagada do Júlio César e do Felipe Melo. Não, perdeu numa partida. Um gol anulado equivocado, expulsão absurda, goleiro falhando para Dedéu. E o outro goleiro fazendo... A expulsão não foi absurda, absurda foi a jogada. Sim. Absurda foi a jogada. O cara deu um golpe de karatê. Mas nesse aspecto. E o goleiro da Holanda fazendo 2 defesas. E o Júlio César falhando, que na época era de fato o melhor goleiro do mundo. Então, em 2010, é uma coisa anormal ali. As pessoas às vezes só veem a Copa do Mundo como o resultado final. As pessoas não se dão conta que a Copa do Mundo, por ser um torneio que nem é um torneio mata-mata, a gente diz que o mata-mata é imponderável muitas vezes. Os jogos da Copa do Mundo não são mata-mata. É só mata. É só mata. É um jogo. Então, qualquer acidente, vai cá quantas e quantas mil vezes nós vimos Grêmio, Internacional, São Paulo, Flamengo, quem vocês quiserem, em um jogo terem acidentes. Isso acontece. Tem um jogo, tem um imponderável num jogo, acontece. Lembra na final da Liga dos Campeões? Não essa, do ano passado, que o goleiro do Liverpool entregou. Entregou. E ele era mau goleiro. Ele tinha chegado até a final da Liga dos Campeões. O senhor lembrou de um episódio incrível, né? É isso. Os gols que aquele cara tomou. Então. Não, mas depois teve um que, meu Deus. Mas futebol, o futebol envolve esse imponderável. Então, uma Copa do Mundo, ela tem muito disso. Tem um jogo, um acidente, acabou. Acabou. Não precisa nem ter problema o jogo inteiro, é uma bola. Mas é uma jogada. Não precisa ir muito longe. Em 1982, o Brasil perdeu um jogo que, se jogasse mais 20 vezes, ganhava 18, empatava 1. A Itália deu 3 chutes a gols naquele jogo e fez 3 gols. E um cara que não era um super-astro. O time da Itália era muito bom. Que o nosso goleiro na época também, vamos combinar, né? Valdir Pérez tinha uma coisa bem pior para escolher, né? Eu acho que inclusive, eu acho que era para ir o Leão naquela Copa e brigou, né? Mas o Pelé brigava com todo mundo. Ele brigou com o Renato também. Mas mesmo assim, a Itália naquela Copa, nos 3 primeiros jogos da fase de classificação, empatou os 3 jogos. Não ganhou nenhum. A Itália tinha ganho. Inclusive brigaram com a imprensa, o grupo de jogadores se negou, ficou sem dar entrevista para a imprensa italiana. Enfim, era uma crise. A coisa mais normal era perder aquele jogo. Houve um acidente, acontece, é do futebol. Agora, professor, o Internacional mudando de saco para mala, depois vou explorar um pouquinho o Dil com o Grêmio, até viemos falando no caminho aí sobre os erros e acertos do Renato, que já está há 3 anos, isso é normal, errar e acertar em 3 anos. Mas o Internacional está indo por um bom caminho. Eu não acredito que o Odair vá se desviar desse bom caminho, não sei se o senhor concorda. Eu acho que essa não é a hora de atrasar o jogo. O Patrick tem boa qualidade técnica e pode ser útil num pequeno espaço do jogo, como em algum momento foi o D'Alessandro, que hoje joga 90 minutos, na última partida jogou 90 minutos. Mas eu acho que se botar o Patrick no lugar do Nonato é crime hediondo. Não é crime hediondo. Mas o time não dava. Eu quero dizer que não é uma boa ideia. Eu acho que o Nonato entrou muito bem na lesão do Patrick. O Nonato vem dando resposta, vem fazendo gol. Ele tem uma dinâmica de jogo. Aí é que tá. Ele tem gol ele nem precisa fazer. Mas ele tem uma dinâmica de jogo boa. Agora, a gente também tem que respeitar e entender que nós temos um treinador que tem o grupo na mão, que ganhou o grupo do Internacional. Um treinador que conseguiu fazer o que se dizia impossível. O D'Alessandro foi reserva N partidas quando precisou ser. O D'Alessandro hoje é titular. O D'Alessandro é poupado quando tem que ser. Isso é mérito do treinador. Eu acho que seria um erro. Mas eu não acho que é um erro, um crime hediondo.
Professor, o Gavilan esteve aqui no programa terça-feira, técnico de futebol, também é jogador da dupla. Ele disse sobre o Patrick Nonato, essa discussão, duas coisas importantes. Gavilan vai ser um grande técnico. Já mostrou potencial no trabalho. Ele lê bem o jogo. Teve um jogo contra o Internacional que em nenhum momento deu impressão no Beira-Rio que o Internacional ia ganhar aquele jogo. Só na arrancada. Na arrancada fiquei com pena. Ele foi bem. O Pelotas estava caindo aos pedaços. E aí o Internacional fez um gol a 2, 3 minutos com o Potker. E até eu disse para minha filha, estava vendo o jogo comigo, coitado, esse time vai tomar 5, 6. No Beira-Rio toma um gol a 2 minutos, vai tomar 5. Aí foi ajeitando e acabou o Internacional. Acabou. Eu me lembro desse jogo. Terminou o primeiro tempo, o Internacional não existia mais. Também pelo gol no início, mas é outra discussão. Ele analisando essa situação, Patrick Nonato, ele diz o seguinte: não podemos esquecer que o Patrick sai por lesão. Esse é o primeiro ponto, ele destacou 2 pontos importantes. O Patrick sai por lesão e não é comum os técnicos não deixarem o jogador voltar após lesão. Ele tem que perder em campo a posição. Então o Pelé não podia se lesionar. Não, mas o Renato faz isso com frequência. Não faz, não. Faz com frequência, o cara sai de lesão. Mas só o titular absoluto. Mas o Patrick já... O começo do ano, eu falei com o Odair aqui, inclusive, tinha 2 jogadores. Havia 2 jogadores marcados para morrer. E eu até disse, não sairão do time. E se saírem, voltarão. Potker e Patrick. Só que a carruagem andou. O Internacional se ajeitou com o trio de atacantes e com o trio de volantes. E um outro... Não. O Internacional não se ajeitou com o trio de atacantes. Mas agora que o D'Alessandro melhorou e consegue resistir mais. O Internacional se ajeitou quando parou de jogar com o trio de atacantes. Mas o trio de atacantes, eu quis dizer, 2 meias e um atacante. O D'Alessandro junto com o Nico. Que a mecânica Nico e D'Alessandro demorou um pouco para funcionar. Não, mas é que eu quero aproveitar para fazer um gancho até com o Grêmio. Do lado. Com o Grêmio, que eu acho que um dos problemas do Grêmio é que o Grêmio tem um esquema vencedor e o Grêmio não parou ainda de procurar o outro Ramiro para refazer o esquema vencedor. E, resultado, o Grêmio chegou hoje no momento que, se adotar o esquema do Internacional, arruma o time. Claro. Porque a Gavilan discordou disso também, professor, mas daqui a pouco eu falo sobre. Mas o Grêmio não pode tirar o Mateuzinho do time. É impensável. Mas tá metendo golaço. O Grêmio não pode tirar. O Grêmio não pode tirar o Maicon do time. Só que se jogar com os dois, só com os dois, desprotege a zaga. Resultado, o Grêmio contratar um volante, sabe por quê? Não precisa. Não, mas o Michel tá sempre descontado. A menos que esse Darlan aí. Mas que sempre descontado. Tá sempre que nós vimos discutindo. Mas você joga todas as partidas, imagina se não tiver. Quando não joga na zaga, joga no meio. Que eu acho que o Renato, a cada 4 ele tá lesionado. Não é verdade. Vê quantas partidas jogou no ano. O Grêmio mudou o esquema de jogo. Na verdade, o Renato mudou do 4-2-3-1 para o 4-3-3, ou por achar que não tinha jogadores, que eu acho um equívoco, porque para mim, por exemplo, o jogador mais parecido com o Ramiro do Grêmio é o Tassiano. Tassiano, e com vantagens. E mostrou na prática. E tecnicamente ele tem vantagens em relação ao Ramiro, né? Agora, não dá para jogar 4-3-3 com 3 volantes faceiro, né? Com 3. Por isso que um deles tem que ser o Michel. Tem um meia que não volta, que é o Jean-Pierre. Fala do Luan. Mas o Luan tem uma dinâmica pro time que do Luan com descontado é melhor do que o Jean-Pierre. Para o time, não é tecnicamente. Pro sistema ele colabora mais. Sim, porque, por exemplo, o Luan volta para marcar. Se apaixonaram pelo Jean-Pierre. O Luan volta. O Jean-Pierre é um baita jogador, mas não nesse esquema. Não, esse esquema. Ele pode jogar. Pode esperar por exemplo, se o Grêmio tivesse um jogador que nem o Nico Lopes, o Jean-Pierre jogava. Alguém que se mexesse, que jogasse. Talvez o Jean-Pierre jogue com o Tardelli. Que também não sei se é o caso. Eu acho que o Tardelli joga mais na posição do Jean-Pierre. Eu gostaria muito de ver o Tassiano pela direita e no meio Jean-Pierre, Tardelli e Luan. Tá bom. Tá feito. Porque daí nós voltamos para aquele esquema que foi vencedor em 2016. Com Bolanhos. O esquema com Bolanhos. O Bolanhos. Luan e Bolanhos no meio. Luan e Bolanhos, mas Douglas e Luan. Douglas e Luan. O professor tem razão. Foi aprimorando. Isso. E aí o que aconteceu? Ele mudou para o 4-3-3 aqui no Campeonato Gaúcho, com o Marinho
né, jogando, que é um atacante peladeiro, que não marca, não recompõe, não tem nenhum... No Gauchão foi pro 4-2-4. 4-2-4. Ele fez o mesmo erro que o Tite faz na seleção. Ele foi por 4-2-4, com Marinho, Jean-Pierre, Everton e André, ou Tadeu, não importa, ou Viseu. É que na verdade o Jean-Pierre seria naqueles terceiro. Antigos 4-3-3, ele era como a gente tinha antigamente lá, o Colorado tinha lá, como é que é? Falcão, Batista, Falcão e Jair, ou Batista, Falcão e Carpegiani, né? Isso era o que que era o 4-3-3 lá dos anos 70, ou o Grêmio tinha lá Vitor Hugo, Yura e Tadeu Hitt, né? Então era o esquema 4-3-3. Cacau, Yura e Neca também. Cacau, Yura e Neca, isso. Que era o meia que não voltava. Provoquem. Mas aí, Elton, Milton e Gessi. Tá, mas aí tu tinha, no caso do Grêmio, o Inter tinha o Batista, ou depois o Caçapava, o Grêmio tinha o Vitor Hugo, né? Depois o Cacau, que eram volantões, né? O Vitor Hugo era um volantão, né? Então, tudo bem, o Michel é o que mais parece com um volantão. Se tu quiser jogar com um 4, entre aspas, 4-3-3, tu não pode ter Matheus, mas não dá. No futebol moderno não dá pra jogar 4-3-3. Mas não dá pra ter Mateuzinho, Maicon, Jean-Pierre e aí mais o Michel. Sim, é exato. Vai fazer 3 volantes. Mas é exatamente assim que joga o Internacional e tá dando certo. Por favor, sem comparar a qualidade. É Michel, Maicon e Mateuzinho. Hoje é o Jean-Pierre, mas eu acho muito melhor. O Dourado é o Michel. O Luan na frente desses 3. E depois Tardelli, Everton, Viseu, André, enfim, mais 2. É assim que joga o Internacional, com os 3 volantes, o D'Alessandro, Nico e Guerreiro. É assim. É isso. O Internacional passou a funcionar. Mas o Nico, guardado as proporções, o Nico, ele é mais parecido, por exemplo, com o Alisson ou até com o Ramiro do que com o Marinho. Né? Não, agora nesse esquema ele tem jogado mais como Everton, mais adiantado, mais agudo. Ele não tem feito gols, né? Isso é ruim pro atacante, mas entanto. É um bom jogador, eu gosto dele. Vai voltar a fazer. Ele tem uma raridade no nosso futebol. Chute. Também, tem razão, mas ele tem o drible, o 1 contra 1 do Nico. Funciona. Muito bom. Mas ele é tipo, nesse ponto ele é tipo Everton, Colorado teve um outro que era assim, Rafael Sobis. Ele não enfeita, ele limpa o primeiro e bate. Isso. Limpa e bate. Se tu pegar o Luan, por exemplo, aquele gol que o Luan faz lá em Lanús, que ele vai driblando. Eu tava assistindo com o Jacobs o jogo, nós assim, ele vai perder a bola. Tu fica apavorado, porque ele vai driblando, driblando, e aí faz aquele golaço. Mas não, esse é o estilo do Luan. O Luan é assim, né? O Neymar é assim. O Nico joga como o Everton. O Everton limpa e bate. Eu gosto de jogador assim. Pra mim, atacante tem que ser assim. Só pra concluir, é que as 2 colocações do Gavila que eu falei, tem do Patrick, ele falou a primeira questão, essa de hierarquia de grupo, e a segunda, ele entende que o jogo no Rio de Janeiro vai ser mais intenso e que em nível de intensidade, para marcação, para recomposição, o Patrick está muito à frente do Nonato. Que seria melhor guardar o Nonato para a partida do Beira-Rio contra o Bahia, que vai ser mais correria, vai ser um jogo mais aberto. Visão do Gavilã sobre isso. E sobre outro ponto que eu falei que ele também não concorda. Marcar, pô. Visão do técnico Diego Gavilã. E o outro ponto dos 3 volantes, eu perguntei para ele no programa. Colocar o Matheus Henrique fazendo um corredor direito em um tripé de volantes. Não é fazendo. Não, em um tripé de volantes, professor. Porque o Edenilson faz a direita. Não faz. Quando tem Dourado, Edenilson e Patrick, o Edenilson fica mais deslocado. Ele puxa da direita para o meio, o Dourado fica fixo no meio e o Patrick puxa do meio para a esquerda. Desculpe, Maurício, mas é diferente tu perguntar jogar com 3 volantes, Michel, Mateuzinho e Maicon, que foi no meio, ou dizer o Mateuzinho pode fazer o corredor direito? Não pode. Então vamos lá. Não tem caguete. Não, como o Edenilson não faz o corredor direito e o Patrick ou o Nonato não fazem o corredor esquerdo. Eles jogam no meio em losango
Para deixar claro, professor, a opinião dele sobre essas duas questões. 3 volantes e sobre colocar na vaga do Ramiro. 3 volantes. Ele entende que não é a característica dos volantes do Grêmio, que eles precisariam de muito treinamento, assim como não é a característica do Renato fazer esse tipo de mudança. E sobre o corredor, ele não colocaria o Matheus Henrique jamais na terceira função do meio-campo atual do Grêmio, Mas tá porque pronto, a chance de erro é muito grande. Então, mas ele faria o quê? Não, mas aí... Não, porque não adianta dizer só o que ele não deve fazer. Vou dizer Tem que ter também o que fazer. Ele deixaria ou o Michel ou o Matheus Henrique, ou o Maicon ou o Matheus Henrique com o Michel. Por isso que ele é treinador do Pelotas. Escuta, tu vai sentar o Maicon ou o Matheus Henrique hoje no elenco do Grêmio? Mas é o que deu certo até hoje, professor. Aonde? Não, mas deu certo por quê? Mas deu certo por quê? Porque tu não tem alguém para recompor como o Ramiro fazia. O Alisson é muito bom jogador, mas o Alisson é para fazer o papel, talvez, do Everton, e não o papel do Ramiro. O papel do Ramiro, não só ninguém o Tassiano faz isso. E outra, professor. Não existe Mas então nós chegamos aqui. Um dos melhores jogadores do grupo. Professor, se o professor, o Ramiro pegar ritmo, ele faz aquela posição ali. O Ramiro não tem substituto no momento, mas além disso, uma coisa que o Gavilã destacou também no programa, ele e o João Gabriel, é que talvez o problema não seja ali na peça da frente. O problema é que quando funcionava bem o esquema do Grêmio, quando tinha um Edilson, o Léo Gomes está muito abaixo. O Léo Moura não conseguia voltar. Talvez o problema não seja só de uma função do lado direito, mas do lado direito como um todo. Mas deixa eu só... O equívoco. Mas claro, mas o Léo Gomes tem problema de marcação e o Léo Moura não tinha fôlego. O Léo Gomes, pra mim, tem um problema de não sei se é... O Léo Gomes está ficando muito, ele não ajuda no ataque. Ele fica perdido na marcação. Ele parece que desliga em campo e não sabe se colocar. É problema de falta de disciplina tática. Vamos fazer uma hipótese. Aí falta um Ramiro pra cobrir. Então vamos fazer uma hipótese. Vamos lá. Ramiro voltou pro Grêmio. Pronto. Ramiro brigou lá no Corinthians, o Carille... Não está longe disso. Liberou, Ramiro voltou pro Grêmio. Alguém, em sã consciência, vai pensar em sentar o Maicon ou o Mateuzinho? O Ramiro, não. Ramiro está aqui de volta. Senta o Alisson. Mas senta o Alisson. não dá para jogar com 12. Não, mas senta o Alisson. O Alisson não joga. O Ramiro entra no lugar do Alisson. Não, mas aí tem que tirar o Michel também. Não, mas aí tu pode jogar com Matheus Henrique e Maicon. Não pode. Não dá, não pode. Funciona. Se tiver alguém para recompor o lado direito, sim. Ramiro mas não é compensa. só o lado direito. Ramiro, Olha, com todo respeito, Ramiro eu compensa. como colorado... O Cortez é quase um terceiro zagueiro. O Cortez apoia muito, ele apoia mal, ele cruza mal. Ele chega mal, mas ele vai chega. lá. Mas Olha, chega que é um foguete às vezes. Ele é um ótimo marcador que o Léo Gomes não é. Lamento. Eu acho que o Grêmio, se jogar com Matheus e Maicon, só os dois, mesmo que tenha o Ramiro recompondo, o Grêmio expõe a sua defesa e não vai longe. Mas o Grêmio jogou assim, era Arthur e Maicon. Não, mas o Arthur e Maicon o Wallace, desculpe, a gente trouxe os jogos, Arthur e Maicon. Wallace e Maicon. Não, mas Arthur é de outra turma. Não, mas o Wallace e Maicon. Mas o Wallace é o Michel. O Wallace é o Michel. Não como o Michel, não. Não, ele é o Michel com mais qualidade, mas ele ficava. A função principal do Wallace era marcar. Não, mas aí o Gil tem razão. Ele está mais para Matheus Henrique. Mais para Matheus Henrique. O Wallace lembra o Matheus Henrique? Não. O Maicon vai vir a Matheus Henrique e o Wallace vira Maicon. E eu vi mas o Wallace era mais técnico. O Roger dizia, eu ainda vou ensinar o Wallace a entrar na área. Tem que pisar na área dele. Ele era volante. Sim. Mas que chegava. Como o Matheus chega, como o Maicon. Se quiser comparar o Michel com o Jailson, tudo bem. O Michel e o Jailson, tudo bem. Tá? Tanto é que o Michel e o Jailson juntos nunca deu certo no Grêmio, porque eles faziam a mesma função. Agora, o Jailson e o Wallace funcionou. Jailson e Maicon funcionou. Jailson e Arthur funcionou. Jailson e Arthur funcionou. Bom, chegamos à conclusão aqui, é o seguinte. Para manter o sistema... Tem que ir lá no Corinthians buscar o Ramiro. Não, para manter o sistema, um dos dois virtuosos tem que sentar. Não se tiver um cara pela essa direita. Conclusão. Eu não. Então o senhor tem que tirar para manter o sistema.
Porque daí se o Tassiano... para manter o sistema. Isso. Tá. Mas o equívoco é manter o sistema. bom, mas aí tá, mas eu ia dar um plano Mas o B, Renato professor. não muda muito o sistema, né? Eu vou chegar na sua linha de raciocínio. Daí os resultados. Mantendo o sistema. Michel, Maicon ou Matheus Henrique, Tassiano, Everton, Tardelli e Luan. Timaço. Uma violência. Um dos dois vai para reserva. Não, mas se tu O Maicon vira D'Alessandro do Inter, joga mais em casa, o Matheus Henrique joga mais fora e o Maicon vai encaminhando Matheus Henrique com a aposentadoria lá com o Dr. Se tiver Solano. o Tassiano e o Luan em campo. Amigo, Se tiver o Tassiano e o Luan em campo, joga o Matheus Henrique e Maicon. Acho que joga. Matheus Henrique tem que jogar um jogo sim, o outro também, sempre. E nos treinos. Não, para bem do futebol, sim, professor. Mas para bem da tática Mateuzinho antiga... é melhor que o Everton, rapaz. Mateuzinho é melhor que o Everton. Não é melhor, é muito melhor. Pode me cobrar. A moeda mais cara do Grêmio hoje? Não estou falando em moeda. Eu estou dizendo que eu acho ele muito... O senhor está aproveitando o amarelão do Everton ontem. Não é verdade. Não é verdade. Eu acho que o Matheus Henrique faz um time jogar. O Everton faz as suas jogadas. Definição de Omar Seleme, com o senhor respeito, eu sei disso, e é um entendedor de futebol. O Everton conserta o time do Grêmio, quando a coisa está muito mal. Mesmo nos piores momentos, o Everton conserta o time. Porque ele resolve. Não. Ele não resolve taticamente. Só um pouquinho. Ele não conserta taticamente. Até o ano passado ele recompunha, não sei o que mais. Isso é que tem que olhar. Nós já falando antes. Tu tem que olhar. Quando o Grêmio mudou do 4-3-3, ele não mudou só o esquema, mudou também a disposição tática. Por exemplo, o Everton parou de voltar para recompor. Isso está evidente desde o início do ano, que ele não fazia o ano passado. Então, não é que o Everton não sabe recompor ou não sabe marcar. Ele sabe. Agora, se não orientar... É que o Renato viu que é mais importante ter ele lá próximo da área do que voltando. Aí tu precisa ter volantão. Aí tu precisa ter volantão. Ou dois volantões. O Grêmio tinha lá o Carlos Miguel jogado na esquerda lá, e aí tu tinha o quê? Dinho e Goiano, que jogavam bola, mas eram dois volantões. Legal, o Cristiano Ronaldo volta para marcar do lado da área dele. O mérito o grande ano do Everton, que é 2018. O ano do Everton é 2018. Até 2018, o Everton era reserva do Grêmio. Peraí, deixa eu só concluir. Aí 2 gols decisivos, um contra o Palmeiras, outro contra o Atlético Mineiro. Reserva. E lá contra o Pachuca lá ainda. Titular. Mas daí já em 2017. Tô falando 2016. Estou falando 2016. Mas era o Pedro Rocha, em 2017. Até o Fernandinho passou na frente dele. Não. Fez 2 gols decisivos. Eu tô pontuando. Tá bem. Mas que botou o Grêmio para ser campeão, que foi contra o Palmeiras, que o Alione fez aquela bobagem de expulso. Palmeiras com time misto estava ganhando do Grêmio. Sim. E aí entrou o Everton, acabou com a festa do Palmeiras. Sim. E agora, lá contra o Galo, ele também. Voltando, entrou porque era reserva, o Grêmio decidiu a Libertadores com ele na reserva e normalmente numa decisão de Libertadores se põe os titulares, a não ser alguns times aí que botam sempre o goleiro reserva em vez de botar o goleiro titular, mas o professor fica se fresqueando, porque o Renato fazia rodízio de goleiro, não sou eu. Ele não só fazia rodízio de goleiro, como anunciou o rodízio de goleiro. Tá bem. Ele anunciou o rodízio. Então, aí o senhor quer que eu faça o quê? Que eu vá armado lá e bote um revólver na cabeça? O Everton teve 1 ano de titular absoluto. Quando o Grêmio passou a anunciá-lo como a próxima venda, lembra? Isso é 2018. E em 2019 o Dil pega muito bem. Ele para de recompor. Ele para de ajudar o lateral. Em 2019 o Everton não faz isso. Mas certamente é uma escolha tática do Renato. Sim. Senão o Renato teria corrigido isso em 6 meses. Por isso que eu estou dizendo, eu continuo achando que, assim, eu acho que o Renato, por exemplo, em 2017, o Grêmio começa o ano mal, tanto ganha a Copa do Brasil, começa o ano mal. O Renato demora até achar o time, demora para firmar o Arthurzinho, por exemplo, e assim por diante. Tá? Demora para achar o time. Mas ele não é teimoso, ele vê que não está funcionando, se aconselha, sei lá o que ele faz e tal, arruma o time. Tá? Em 17? Em 17, nós perdemos o Gauchão em 17. Em 17, ele coloca o Arthur no time porque o Maicon se lesiona.
Até a lesão do Maicon, ele dizia que o Arthur não podia ser volante no Grêmio, que tinha que jogar mais à frente. Mas ele se convenceu que funcionou. E não, ele foi convencido pelo Maicon. Ele não é teimoso 100%. Não, Rec, se o Maicon não tivesse... Ele é 80% só teimoso. Rec, se o Maicon não tivesse se lesionado naquele ano, o Arthur era capaz de estar na reserva dele até hoje. Não, acho que não, mas porque... treinador em geral é teimoso. Mas Claro. é que eu acho que a diferença... Sua Majestade, recém-saído do Flamengo, nós sabemos que é teimoso. Muito. Mas é que eu acho que a diferença entre convicção Michel e teimosia... 2007. Assim, ó, eu sou um daqueles que defende, eu sou contra tal eu sou favorável à preservação. Hoje tu tem um monte de exames que tu pode preservar um jogador se ele tiver a ponto de estourar, tu sabe a idade do cara e tal, o Maicon, o D'Alessandro tem um nome, Léo Moura, tem uma série aí de jogadores que tu pode listar, tá? Tranquilo, tu pode preservar. Sou contra poupar jogador. Sabe por quê? Porque eu sou daqueles que acham que futebol é entrosamento, é repetição. Então, se tu vai repetir o time, então tu vai repetir até acertar. Então, daqui a pouco o Renato insistindo no 4-3-3 com essa disposição tática, daqui a pouco acerta porque engrena. Eu acho que desse Ele mudou jeito... demais esse ano. Mudou o esquema, não mudou os nomes, mudou o esquema. O esquema mudou muito. Virou um pandemônio o Grêmio. Tá. Eu vou trazer os O Grêmio números. não sabe mais quem vai jogar. Não, tu não sabe o time titular. Tu não sabe quem são os titulares do Grêmio. Isso é pior. Quando começou o ano lá em janeiro, vou fazer justiça com o Luiz Carlos Reck. Professor, eu estou igual o Tite agora. Ele merece. Não, tem o Luiz Carlos Reck e o Requito. Não, isso. tem o Requito, o Luiz Carlos Reck e o Carlinhos, que era o meu apelido de infância. Porque o Tite agora ele disse que o Tite não vai superar o Adenor. Aí me lembrei do Pelé. Então agora eu vou... Tá nos assistindo no hotel aqui em Porto Claro, Alegre. com certeza. Claro. Um beijo pra ti, Tite. Olha aqui. Mas... Então, aproveita e junto com o beijo, diz que 4-2-4 se jogava na década de 60. Nem é 70, é 60. Virou 4-3-3, né? Aonde? Não, na década de 70 Virou 4-3-3. Mas o Brasil, hoje, a escalação do Brasil é patética. É 4-2-4 ortodoxo. É o 4-2-4 lá do Grêmio, de Cléo e Sérgio Lopes, do Internacional, Sérgio Lopes antes jogava no Internacional, Sérgio Lopes e Oswaldinho, sabe? 4-2-4. Mas o que eu quero dizer é o assim seguinte... jogava a seleção brasileira, aí... Desculpe, Rec. Sim, não, tá certo. Como é que a coisa... Qual foi a novidade que o Grêmio traz naquela época? O Vieira passa a fazer o que o Zagallo Tele fazia no Flamengo e depois no Botafogo, o que o Tele fazia no Fluminense, que é voltar para ajudar os dois do meio. O Brasil hoje joga no 4-2-4 sem alguém para ajudar os dois do meio. Aí fica até um jogo feio. É para ser mais bonito e fica mais feio. Perde o controle do jogo. Tu tem 2 meio-campistas e 4 atacantes. Atacantes, nós estamos falando de Felipe Coutinho. Neymar, a segunda maior transação do futebol mundial. Por quê? Porque é um atacante, na opinião do Barcelona, fantástico. Tu tem Gabriel Jesus, Richarlison e Neymar. 4. E aí sai o Neymar. Bom, agora vai recompor Everton. Quer dizer, é 4-2-4. Mesmo que seja um adversário... Não, mas não é questão do... Tu tá fazendo amistoso para treinar teu time. Sim, exatamente. Para posicionar bem. Tu não agora, pode treinar teu time no 4-2-4. Quando começou o ano, eu dizia lá na Rádio Grenal, nos debates, no início do ano, com o Espinosa lá e com o Thiago Rocha, que o Internacional tinha uma dúvida no time. E o Grêmio tinha 6 dúvidas. O Grêmio começou o ano com 6 dúvidas. E o Internacional tinha uma dúvida. Sim, e o Grêmio era o vencedor. Porque o Inter terminou o ano concebido para o ano subsequente. E o Grêmio perdeu algumas peças que ia ter que repor, ia ter que remontar sistema. E deu no que deu. O Grêmio não tinha. O lateral direito, nós não sabíamos quem era o titular. Nem se o Léo Moura ia renovar e depois acabou renovando. A zaga, ok. Na lateral esquerda, contestado o Bruno Cortez, e aí já chegava o Capixaba e já tinha... E era lateral artilheiro e tudo mais.
e já tinha alguma disputa de por sinal, né, fez aqueles 2, 3 gols no Campeonato Gaúcho e acabou. Mas professor, ele tinha 5 gols em 7 jogos, algo do gênero, mas era contra 2 equipes que estavam brigando contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro e 3 no Gauchão. E o goleiro chamava de artilheiro. Aí o goleiro saiu. Aí o Renato disse que se estabelecia uma disputa e ainda nos aplicou naquele jogo do Zico que essa disputa já havia do Groi com o Paulo Vitor, que nunca houve. Tá? Então, 3 indefinições. Volante do Grêmio, com essa história aí de joga Maico, joga Matheus Henrique, joga não sei quem, também não tinha uma definição. Não, o Matheus Henrique não era do titular. Não era. No início do ano, ele era para ser Michel e Maicon. Michel e Maicon, mas tinha uma outra. O Montoya veio para fazer um pouco a do Ramiro também. E aí veio o lugar do Ramiro, 5ª definição. E o atacante. Nem vou falar mais de disputa de Jean-Pierre e Luan, que foi depois. Mas nunca houve. Tinha do atacante. E o centroavante, não houve? Não houve. Naquela época não tinha. E tinha o centroavante, que o André não funcionava. Eu estava trazendo, o Jael estava aí, jogava às vezes. O Viseu chegou depois. Na verdade, Jael era o titular, né? E momento. O Inter só tinha uma posição em aberto. Uma. Agora, depois surgiu o Nonato, que foi o segundo. Mas era os 5 da defesa, ok. Porque o Lomba foi o melhor goleiro do Brasil. Então. Os 3 volantes, eu ainda brincava, era à espera de Paulo Guerreiro. Tá? E o D'Alessandro se ia jogar ou não. Nico, era do D'Alessandro. E aí depois, logo em seguida, também puxando um pouquinho de brasa para o passado, eu disse que o D'Alessandro ia jogar mais os jogos do Beira-Rio. E hoje se viu que ele jogou alguns fora também e tal. Né? Mas hoje sequer foi pro Rio, né, para enfrentar o Vasco. Mas também... Deixa o tiozinho aí. Só por isso que eu acho que não tem que ter pressa para renovar com ele. Vamos ver quanto vale o show lá no final do ano, como diz o Silvio Santos. Vamos ver quanto vale o show. É que se for ver só quanto vale o show, como tu diz, ninguém renovaria com o Léo Moura para ser tão reserva que o Grêmio teve que trazer o Galhardo. Mas o Grêmio traz o Galhardo em um momento que o Léo Moura estava muito tempo no departamento médico. Não, mas é que assim, ó, eu acho que... Eu me recordo... Eu não renovaria com o Léo Moura. Eu me recordo quando o Dinho não renovou o Grêmio em 97, 98. Não renovou. E aí muita gente diz, pô, o Dinho, não sei o que mais e tal. O que se viu dali pra frente? O Dinho, na prática, o Dinho não jogou mais. Não jogou mais. Entende? Então, quem não renovou com ele, fez certo. É um ídolo e tal. O Léo Moura é a mesma coisa, né? Devia não ter renovado com o Léo Moura. Marcelo Oliveira, tá? E nós podemos errar. Quem está lá dentro sabe mais do que nós. Tem mais subsídios. E um exemplo disso é uma reportagem que saiu semana passada sobre esse técnico que foi campeão da Liga dos Campeões agora. Klopp. Em que ele era treinador do Borussia Dortmund. E lá jogava o Tinga. E como lá as Aqui coisas... tem o Morro da Borussia, professor. Isso. Como lá as coisas... Não, eu não acredito que eu ouvi essa. Ai, às vezes eu queria ter nascido surdo. Mas enfim. Eu acho que ele lembrou do Morro da Borussia por causa da linguiça lá da Borussia. Não, linguiça, uma linguiça com substância. E ainda aquele morrinho, aquela é a rua Romildo Bolzan. Pai. Romildão. Sim, Romildo Bolzan, não é Romildo Bolzan Júnior. Agora só falta o Espírito Santo, professor, porque tem pai, filho... Tem neto. Tem neto, sim. Tem neto. Então, continuando. O Borussia, tá? O Borussia. É onde jogava o Tinga. O Borussia, com 5 meses de antecedência, porque lá a temporada é no meio do ano que termina, né? Então, lá no início do ano, já chamam o Tinga e comunicam para ele, olha... Teu contrato está chegando ao fim, nós agradecemos o seu serviço, mas para a próxima temporada nós não vamos renovar, tu vai ser liberado. O time ficou chateado, evidentemente. No outro dia de manhã ele está saindo para treinar, parado na porta da casa dele, está o treinador. Vem cá que eu vou te dar uma carona. E ele disse que entrou no carro já de cara amarrada. Então, eu disse, não, eu vim falar contigo, porque o motivo, e o pessoal lá não é técnico, eu quis te explicar, eu pretendo fazer isso, meu projeto é tal, e por isto, tu não vai. Mas, eu preciso muito de ti e conto contigo nesses meses que faltam ainda, 4 ou 5 meses, enfim, e conto contigo, e eu vim aqui para falar com ele. Treinador, né?
isso é treinador, isso é saber lidar com as pessoas. É isso aí. Isso é fazer planejamento a longo prazo. Aí a braveza já vira parceria. Não, e aí tu tem um projeto do que tu pretende fazer no ano que vem. Que tipo de time tu quer ter? Que tipo de jogador tu pretende ter para fazer? Aí que ele veio pro Internacional e fez a dupla Te Enganei, professor. Ele fumou hoje. Teve Não uma é. coisinha. Ele fumou alguma coisa? Acho que teve um mezinho no almoço aí. Mais forte. Sabe que essa história do mé no almoço? Eu uma vez fui almoçar com o Rec numa churrascaria de tomei Porto uma Alegre. puxada. E o Rec pediu uma caipira. De Bacardi. Né? E aí, quando o Rec pediu a segunda, o garçom disse, mas o que, não vai trabalhar hoje de tarde? Isso não é coisa que se beba na hora do almoço, garçom. Eu ia dormir de tarde. Mas deu-lhe uma chamada ali. Tomei um xixi. Porque esse é um cara conhecido. E aí, essa semana, voltei ao restaurante, lá na churrascaria Galpão Crioulo, e dizia, a nossa caipira. Nossa, isso aí ficou há muito tempo. Passou. Deixa eu só, porque ficou pendente no ar a pergunta que você fez dos números do Michel na temporada de jogos. Ele disputou 22 jogos esse ano. 4 ou 5? 4 na Libertadores, dos 6 que o Grêmio disputou, Não, ele esteve em jogou 4. 4 ou 5. Foram 6 do Campeonato. O Grêmio já jogou 45. Tá, O mas Grêmio jogou 45 jogos? Quanto é que dá no gauchão? Só no gauchão dá 30. 11. Não, 12, 13. Não, dá mais. Não, gauchão são 16 jogos. Ele não dá o braço a torcer, ele não dá Dá o braço a 16. torcer. Mas o Grêmio Mais jogou 6 de 16 Libertadores dá 22. Desculpa, 16 não, 17, porque tem... Tá, 17. Mais 6 de Libertadores, 23. Mais 7 do mais 7, brasileiro. 30. 30 e o Ele Michel jogou 22. Não, ele Então, entranha. Não, Jogou, são 32. jogou 4 ou 5. Aqui, vou te ajudar, 32, porque tem 2 da Copa do Brasil. Tá aí, a Copa do Brasil. 2. Ah, bom, aí sim, só não agora esquece, foi. só não esquece o seguinte, o Grêmio jogou com os reservas muitos jogos do Gauchão. Vamos lá. Os 4 ou 5 primeiros jogos com os Não estraga a reservas. tese do Não homem. estraga. Olha aqui, ó, Rec. Ele, nos últimos tempos, se lesionou 82 Rec, vezes. Aqui, ó. vamos Gil, lá. Vamos fazer um Gil, acompanhamento. O Grêmio jogando a Libertadores. Paulo Vitor jogando todas as partidas da Libertadores. E o Renato que... Todas as partidas. Não. E Quantas jogou o Júlio César? Jogou da 10 partidas. Calma. Da Não, Libertadores? sei lá, Libertadores Não, não. o Grêmio jogando. Depois do Paulo Vitor jogar todas as Libertadores, porque o Grêmio não está definido quem é o titular. E vou te dizer, mas os números teve só- uma época que tinha vestibular de goleiro. Até o Mediolaro era solicitado. Não, o Renato, Tava vamos ser na justos, reserva o da Renato seleção. disse, Tava na Renato reserva. disse que Tava em aberto. que estava em aberto, mas que o início do Paulo ano. Victor, porque estava aí antes, Tava na Saía estava na na frente. Isso Saía aí. na frente. Mas a gente lia nas entrelinhas que ele preferia o Júlio César. Ele tinha dúvida no Obrigado, Não, Gil. ele preferia o Júlio Obrigado. César. que Vou ele te preferia pagar o uma de César. Bacardi. Só Mas Mas que- o Paulo só Vitor que- convenceu. Claro, mas aí ele não é burro, né? Aí ele não é burro, né? Mas a torcida tinha desconfiança com o Paulo Vitor. Só que assim, ó, com goleiro, a gente sempre tem que... Era um goleiro. Não é com o goleiro, tu sempre tem que ter um pouquinho, porque o goleiro é o jogador que mais sente a falta de ritmo. O cara lá na frente erra 2, 3, 4, 5 gols E não dá nada. Ninguém dá nada. Ninguém diz nada. Olha o André. Não, André. Não, eu vou dizer, o André me patético. lembra, sabe quem? O Tuta. Lembra o Tuta? Titó Tuta. Não, você sabe por que lembra o Tuta? Porque o Tuta não perdia gol. Porque ele nunca estava no lugar. O André não perde. não chegava nele porque ele não tava no lugar. O Viseu esse, pode falar o que quiser do Viseu, mas o Viseu erra. Aquele jogo contra o Rosário lá, ele errou 4 gols, mas ele estava Não, na bola. meteu uma no poste e uma o goleiro fez um Lembra milagre. do Jonas? Lembra do Portanto, Jonas? ele não fez Lembra os do Jonas gols. na primeira temporada aqui? Que o pior atacante do mundo e tal. O que faltava? Ritmo, confiança e tal. Na hora que Que eu, surpreendentemente, estou concordando com tudo que eu estou falando. Vamos lá, Rec, os números do Michel, e aí, se você quiser, a gente pega percentualmente quanto ele participou de cada campeonato, caso tu queira. Não, analisar, mas esse vamos ano lá. pode ser que vocês tenham até razão. Não, mas- ele se Sim, lesiona mas eu não- muito. ele teve Mas uma eu não lesão posso grave o ano passado. Ele Foi teve ano uma lesão passado. grave o ano passado. 2017 ele não jogou as finais da Libertadores também. Tava lesionado. Tanto é que o Ah, mas tá sempre lesionado. Mateuzinho acabou Sempre entrando jogou também por causa 22 disso. jogos. Hã? O Mateuzinho também acabou entrando por causa disso. O Mateuzinho entrou também porque o Cícero querem dizer que o Ah, e o Cícero Daqui a também. pouco Cícero vocês vão dizer cresceu que tem que o olho e mandar quis mais. Daqui a pouco vocês vão dizer que tem que mandar o Renato embora porque ele não bota os guris. Não, mas calma, vamos trazer os números antes de intervalo. O Arthur foi por acaso, porque eu sei que... Foi por acaso. Bom, o Maurício disse que foi por acaso.
o Matheus Henrique foi porque o outro se lesiona. Tu tem o outro, dúvida de que se o Cícero tivesse aceitado... E a estátua? Se o Cícero aceitasse a proposta que o Grêmio fez a ele, que ele quis mais, por isso não renovou, ele não estaria jogando. Só um pouquinho. Aí, só vamos deixar uma coisa clara. Estátua não joga nem treina, tá? Só deixar claro isso. Fiscaliza. É que os números do Michel... Antes do break, por gentileza, para não perder. Mas já quer complicar com o troço. Vamos lá. Foram 6 jogos que o Grêmio disputou na Libertadores. Ele jogou 4. No Brasileirão, foram 7 jogos que o Grêmio disputou. Ele jogou 6. Copa do Brasil. 6 de 7 no brasileiro. Esse cara tá sempre lesionado. 85% dos jogos. Vocês não dizem que o problema do Grêmio é que joga Matheus Henrique e Marco, então eles não jogam. Não, então o problema tá resolvido. O problema é que no Campeonato Brasileiro ele tava jogando na defesa. Ele tinha que jogar na vaga do Kahneman. Botava ele de zagueiro, Rec. Aí faz Copa do Brasil. O Grêmio jogou 2 jogos, ele jogou os 2. Gauchão, o Grêmio jogou 17, ele jogou 10. Acabaram de dizer que ele tem que ser reserva, porque o Grêmio tá numa campanha horrorosa. É melhor o break. Já voltamos. Estamos de volta com o nosso Cadeira Cativa. O intervalo é bom, mas estava bom. Queria fazer uma observação sobre o jogo de ontem que me chamou muito a atenção, Rec. A qualidade da forma, por favor, entenda o que eu vou dizer, da forma de jogar do time do Catar. É um time que não dá balão, é um time que impressionantemente sempre estão tocando de primeira. E aí eu fui atrás, fui pesquisar. O Sheik do Catar, vários anos atrás, foi a Barcelona. O Sheik, seu representante, obviamente, foi a Barcelona e pegou o responsável pelas categorias de base do Barcelona e levou para implantar um projeto de 8 anos em todas as divisões. A bola não entra por acaso. Lógico. Mas tu vê o time jogando, era uma coisa impressionante. É sempre toque de primeiro. Não estou dizendo que eles vão ganhar. Falta qualidade técnica. Falta qualidade. Mas tem organização. Tem muito, não, e tem tentativa de jogar. Pegava a bola na defesa, saíam jogando. O lance do pênalti no final do jogo, eu acho que isso também... É de quem martelou. Eu acho que isso também deles, né? Tem evoluído no mundo inteiro. Se vocês pegarem... Eu comecei a acompanhar futebol lá nos anos 70. Tá? Se vocês pegarem o que era dupla Grenal, jogando com os times do interior, era o centroavante na banheira, 10 caras atrás da linha da bola e dá-lhe chutão pra frente. Hoje... A gente vê os jogos do interior, nem o zagueiro do interior dá balão hoje. Então os times eles tocam a bola. O Grêmio ganhou do Juventude aqui, e eu até saí do jogo 3-0 aqui, eu até comentei, o Juventude não deu um pontapé, não rifou a bola, jogou bola, e o Grêmio até achar o primeiro gol, o Juventude estava bem postado, depois ele teve que sair pro jogo. Mas não tem contra-ataque. O Juventude tem um grave defeito, até os atacantes não são ruins. Pro tamanho do Juventude. Juventude comprou um jogador bom do Caxias. Tu viu que na semana Bruno passada Alves. O dirigente do Caxias estava aqui. O Caberlon. Ele sabe quando tu menciona uma coisa que incomoda, porque não é só tu perder um bom jogador. É acabar no adversário. É tu perder pro rival da mesma cidade. É o Zé Alcino que sai do Internacional e vira campeão brasileiro pelo Grêmio. E o Batista, que saiu do Colorado e pro Grêmio com um depósito na federação. Mas aí o Bonamigo foi pro Inter, aí o Casemiro foi pro Inter. Mas aí eu vou te dizer, todos eles, os 3, não foram bem. Não, na passagem... E o Inter acabou ganhando o Grenal do século, o Casemiro foi expulso, ganhou. O Inter foi vice-campeão brasileiro, foi terceiro da América e tal, mas o Casemiro parecia um estranho no ninho. O Bonamigo também. Mas o problema do Bonamigo... E o Batista era craque. E no Grêmio acrescentou, porque foi vice-campeão brasileiro e tal, mas não era o mesmo Batista do Inter. Parecia encabulado. O Bonamigo, quando foi contratado pelo Internacional, foi contratado muito mais para dar resposta do que realmente porque o Internacional precisava. Porque naquele momento, o melhor setor do time do Internacional... Norberto, Luiz Fernando e Luiz Carlos Martins. Exatamente. Era um meio-campo pronto e funcionando muito bem. E o Balalo voltando, ou o Brites voltando. E naquilo que com Eider e Amarildo ou Maurício. O Gil ainda dizia, com o recuo
para completar o terceiro. É? Então tu tinha o Norberto de Michel, vamos chamar assim. Tu tinha o Luiz Carlos Martins, Que também marcava. fazendo o segundo de meio Na campo. época era meia esquerda e meia direita. Que ajudava a marcar. E o Luiz Fernando Rosa Flores, que hoje é ajudante Do Anderson Moreira. do Anderson Moreira, fazendo o ponta de lança, o que recuava, sabe? E aí, quando contrata o Bonamigo, que tinha que arrumar um lugar por Bonamigo, Norberto vai para a lateral direita. porque o Luiz Carlos... Quebrou a perna num jogo amistoso. Porque vê como os tempos Como estão amistoso? mudados. Não vou o senhor vai entender. Como os tempos estão mudados. O Inter tinha feito 6-2 no Penharol aqui. Podia colocar a Baba lá. Ou poupar alguns dos titulares mais importantes. Eu entrevistei há poucos dias o Vinck, eu tinha certeza que eles iam me quebrar a perna. Eu me lembro porque de o cara ti tinha me naquele prometido jogo. aqui. Eu me lembro de ti naquele jogo. Na arquibancada. Morrendo de frio. Com um fio enorme, correndo um risco de mago. Me lembro de ti naquele jogo, eu estava lá. Aquele dia botaram fogo no ônibus da FICO. O Luiz Carlos quebrou a perna e na madrugada o Inter anunciou a contratação do Bonamigo. Tudo no mesmo dia. Não, mas já estava. Sim, já estava, mas deixaram para anunciar. O avião na ida já. O Abelão já tinha me dado uma letra, já estava se rindo todo ali, né? E agora, tu viu que tinha gente no estádio? Eu pergunto, Grêmio ou Os Internacional? uruguaios tudo de costa, torcendo de costa. Mas Grêmio ou Internacional? Eles já não queriam mais saber do jogo, eles queriam era gritar pelo time deles. Não, eles são diferentes de nós. Grêmio ou Internacional, mata-mata. 6, toma 6. Vai lá e toma 6 na primeira. 2 do Norton conseguiu. Quantos vão... Quem que vai estar no estádio no jogo de volta? Sei lá, vai ter 5 mil, vamos exagerar. E olha que eu estou exagerando. Tava cheio o Centenário. E o Inter ganhou de novo, ganhou 2-1. Tava cheio o Centenário. E aí o seguinte, o reserva do Internacional da direita era Júlio César, que tinha 17 anos. Que até era bom jogador. Mas aí o Abelão, né? Bom, eu posso botar mais um bom no time. Vou me agradar, vou ganhar o título brasileiro e da América. Não ganho nenhum nem outro. Acontece. Bom, mas aí... Sabe aquela coisa do amor desiludido sim. quando fala? Quando ele fala de um erro do Abelão, aquele... Fez cacaca. Essa, não, na verdade, esse erro, na verdade, é o que confirma a tese dele, né? Sim. Então... Mas não é... Gustavo Henrique marcou 1-0 pro Santos. Jogada do Marinho. Sabe que eu torço por Santos. Escanteio, né? Escanteio também. O Fernandinho tá me soprando. Santos, pelo fato de ter trazido o Sampaoli. Eu acho um avanço. Um avanço. Não, e o Santos tem um jogo... Não, trocar a cultura um jogo bonito, é a melhor né? coisa que tem. Em qualquer área. O senhor sabe disso. Mesmo que ele erre, mas assim, a ideia de trazer um treinador... O senhor não é xenófobo. Trazer um treinador vitorioso, com uma carreira de sucesso, ele vai agregar, ele vai trazer coisas... Tem que dar tempo de trabalho, né? Claro. Já voltamos. Internacional terá mudanças na equipe para enfrentar o Vasco amanhã, 8h30 da noite no Rio de Janeiro. Preservado da Alessandro não viajou, está fora da partida. Tendência que Parede seja titular. Moledo também não viajou, retorna somente na próxima semana. Emerson Santos segue titular. A dúvida é entre Nonato e Patrick, que nós discutimos antes. E o Sobis, já na entrevista coletiva pós-jogo, confirmou o Odair no jogo contra... Foi 2-0 aqui. Contra o Avaí. Contra o Avaí. Fim do jogo do Avaí. Terminou e ele já confirmou para o jogo contra o Vasco, no lugar do Paulo Guerreiro. Lomba, Zeca, Emerson Santos, Cuesta, Wendel, Lindoso, que era o meu apelido de infância, professor. Já me chamavam na época de Lindoso. Não, Lindinho, era Lindinho. Lindoso, na verdade, que eles não sabiam dizer tinhoso. Era ironia. Lindoso, Edenilson, Nonato ou Patrick, Parede, Nico Lopes e Rafael Sobis na frente. No Grêmio, o Tricolor enfrenta o Fortaleza, sábado, 7 da noite em Caxias. Sacanagem com o Fortaleza, hein? Frio danado. Com dores no joelho esquerdo, Michel é dúvida para a partida aí? De novo. Isso. Agora espera a escalação sábado. Ele está sempre Vai falhando. Ele é dúvida. Vai comentar?
Não sei ainda. Não, comenta o Brasil. Comendo o Brasil domingo. Não. Brasil de Pelotas? Não, Brasil, tá. seleção brasileira. Só porque... Todos juntos vamos. Senão tu veria o Michel em campo. Não, mas pode assistir na TV. Tá? Pode. Tá bom, isso se ele tiver sobra até esse momento, né? Não, mas sábado eu vou assistir o jogo do Grêmio, óbvio que eu vou assistir. Principal alternativa a Michel é Rômulo, não treinou hoje, também preocupa. Leonardo Gomes deve ser confirmado na lateral esquerda, com Léo Moura entrando na equipe. Recuperado, Alisson pode ser titular. Pepe e Tardelli disputam posição e Luan deve ficar no banco. Paulo Vitor, Léo Moura, Jeromel, Rodrigues com Z, Leonardo Gomes, Michel ou Rômulo ou Tassiano, Maicon, Alisson, Jean-Pierre, Pepe ou Tardelli e Felipe Viseu. Preocupação. A zaga do Internacional. Viseu? Dois. Por quê? Não, porque... Mas já tomou o lugar do time, já está jogando nas últimas aí. No último jogo ele errou um gol e foi substituído na hora. E o que deu no jogo? Tá bom. Como é que terminou? A dupla de zaga do Internacional, os dois têm 2 cartões amarelos. Né? Os dois estão pendurados. E aí Por isso que é bom que o Moledo não tenha viajado claro. E que esteja recuperado para o jogo. Ele trabalhando caso E se o Moledo não tiver aqui, o Dourado vai para a zaga também, não? Não. Tem bastante zagueiros. Vários zagueiros, porque a direção se preocupou. Não, o Grêmio agora tem bastante também. O problema é que o Grêmio tinha e não botava. O Paulo Miranda estava lesionado. O Paulo Miranda esse a tua tese funciona. O quê? Esse a tua tese funciona. Tá sempre esse aí. Esse aí a cada 3 jogos ele ficou fora na estatística dele. Que eu acho que o Paulo Miranda é o seguinte, ó. O Paulo Miranda já não é o Paulo Miranda não é um jogador garoto e ele teve lesões musculares. Essas são sempre mais longas, ainda mais para um jogador veterano. Mas ele tem reincidência de lesões. Não, pode ser, mas aí também pode ser um problema. Assim, uma coisa, o ano passado, vocês lembram que ele jogou aqui no Gauchão, várias partidas no Gauchão e foi muito mal. Eu era um crítico dele. Mas por quê? Fora de ritmo. Dava para ver, evidentemente, que ele estava fora de ritmo. Entendeu? Daqui a pouco o que aconteceu? A preparação não foi boa, essas lesões musculares vão se acumular. Notícia do assunto que dominou os últimos dias. Neymar. Não, Neymar está neste momento na Delegacia de Repressão de Crimes de Informática. Estava perto da notícia. Ele está prestando depoimento, enfim, no caso da divulgação das imagens, não é no caso relacionado. E o Neymar, professor, eu usei isso que é a notícia do momento, que as pessoas estão comentando, para trazer um outro dado. Neymar, desde que foi para a Europa, então desde o início de 2014, teve 18 lesões diferentes, tem desde cachumba a problema no tornozelo, aquela lesão no 5º metatarso do pé, e ficou fora de 71 jogos. Agora, eu queria comemorar que o nosso país realmente é primeiríssimo mundo. Qual é o país que se comete um crime virtual e em menos de uma semana o criminoso já é... O suspeito, né, no caso, né, já é chamado, procurado e vem depor na delegacia. Indiciado. É porque ele quer depor rápido também. Não, mas foram lá tentar. Foram lá, Parei um pouquinho. O futebol dá... Aí tem um pouco eu entendi a sua ironia. O futebol dá uma... Isso. Futebol dá uma mídia. Uma mídia extraordinária. Futebol dá uma mídia extraordinária, mas que vergonha. Mas o presidente da República não estava lá na lesão do Neymar, estava de plantão. É diferente. Aí é uma coisa que os políticos fazem há décadas, muito, de se aproveitar dos jogadores de futebol e da sua imagem, do seu protagonismo para chegar perto. Entende? Isso é outra coisa. O que me incomoda é essa presteza. Nós que vivemos num país que todos os dias se queixam que não pode investigar porque não se investiga homicídio, porque não tem equipamento, não se faz as coisas porque não tem equipamento, porque não tem pessoal. Eu li hoje uma estatística, 179 mortes por dia no Brasil. Isso. Mas, professor, nesse caso do Neymar, além do espetáculo... Só de suicídio, hein? Dessa questão midiática, há um ponto a se considerar que todos sabiam que, seguindo o planejamento da Copa América, ele ficaria 4 dias no Rio de Janeiro e depois não voltaria mais, né?
Porque do Rio ele iria para Brasília, de Brasília viria para Porto Alegre, não teria como intimar ele, como ouvir ele, e a própria advogada dele deu declarações de que o Neymar, a partir do momento que foi intimado, pediu para dar o depoimento logo, porque ele quer resolver logo. Mas ele foi intimado. Sim. Sim, mas nunca é célere assim. O que eu estou perguntando... Se eu quiser ser preso amanhã, não consigo. Se tu cometer um crime na frente de uma câmera, se tu cometer um crime agora aqui na Ubra TV, tu vai ser intimado rápido. Porque tem tem repercussão. Tá sendo filmado. Todo mundo sabe que tu cometeu um crime, Só um pouquinho. Heresia entra nessa, porque senão o REC já estava preso há muito tempo, né? Heresias futebolísticas... Não, Maurício, não é porque o REC, é porque a cobertura midiática para a intimação só existe no futebol. Só existe no futebol. Um programa de futebol, como o nosso aqui, como o programa do REC, tem a audiência que tem, que é um fenômeno, porque é futebol. Já voltamos. Oito e 19, o Luiz está prontinho para dar o seu recado das melhores panelas do mundo. Fala da Frigigold aí, Luiz. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao programa de saúde da Frigigold. Hoje nós vamos falar aqui sobre a sua alimentação. Você sabia que o óleo da fritura, aquela gordura saturada, faz muito mal para a sua saúde? Aumenta o colesterol ruim, desenvolve o diabetes e principalmente, gente, você pode ter um infarto ou AVC, porque aquela gordura saturada acaba entupindo as veias ou as artérias. É por isso que a gente está trazendo para você as panelas Frigigold, que não utilizam mais o óleo no preparo do alimento. Essa tecnologia alemã, ela faz com que você possa preparar qualquer alimento, o que você imaginar, sem nada de óleo. É isso mesmo, não vai mais o óleo no preparo do alimento. Gente, olha que promoção fantástica que a gente preparou para você. Você vai receber na sua casa a nossa panela grande. É uma panela grande para você ter na sua cozinha, com a tampa, com a borda de silicone. Panela média, olha que legal essa tampa. Ela tem uma borda de silicone. Então, se você deixar a panela cair no chão, não tem perigo nenhum, não vai quebrar a sua tampa. E outro detalhe interessante das panelas também é que é o seguinte, ó. Você vai receber 2 alças de silicone para você poder tirar a sua panela do forno ou do fogão também. Agora, gente, se você tem um fogão de indução, as nossas panelas e a nossa frigideira, você pode usar tranquilamente no seu fogão de indução ou então no fogão a lenha ou no fogão. Você escolhe o fogão que você quer preparar. Você vai poder preparar omelete, panqueca, ovo frito que as crianças gostam de comer, aquela batatinha frita que as crianças adoram também, o seu peixe, você costuma fritar o peixe no óleo? Esquece, a partir de agora você vai preparar o seu peixe nas nossas panelas sem nada de óleo. Gente, basta você tomar uma decisão. Olha, eu resolvi, eu não quero mais usar o óleo, eu quero trazer qualidade de vida aqui para minha residência, eu quero ter qualidade de vida para minha família, então ligue agora, 4003 4220 de qualquer capital do país ou nas cidades metropolitanas. Se você estiver no interior do estado, você pode ligar 0 operadora, o código da sua região e o nosso número 4003 4220. Também nós temos o nosso 0800 que já está no seu vídeo. Então você pode escolher, mas o que você não pode fazer é ficar sem ligar. Liga agora, 4003 4220, você receberá essas panelas na sua casa, você não vai mais usar o óleo e na hora da limpeza você vai limpar somente com papel toalha. Gente, não gruda nada no fundo dessas panelas, é só ligar, 4003 4220. Todo mundo aproveitando a promoção aí da Frigigold, está aí o telefone na tela para você fazer coisas saborosas, cuidando da saúde, economizando em azeite, óleo que não precisa mais ser usado. Enfim, né? Você só vai ganhar com a Frigigold. São panelas que duram a vida toda, tem 2 anos de garantia
e tem preços maravilhosos para quem ligar agora, 4003-4220. A Galeteria e Casa de Massas Piatto Bello, há 19 anos, serve a tradicional culinária italiana em Canoas com rodízio de massas de fabricação própria. São 15 tipos entre doces e salgadas. Acompanha galeta ao primo canto, costela suína, calabresa artesanal, também de fabricação própria, filé de frango com bacon, maminha grelhada, saladas e sobremesas. Piatto Bello atende no almoço de terça a domingo e na janta de terça a sábado. Siga Piatto Bello nas redes sociais, Facebook Galeteria Piatto Bello e no Instagram Galeteria Piatto, Piatto com 2 T's. SOS, empregador doméstico. Regularize sua empregada doméstica com valores especiais para todo o Brasil. Ligue 0800 007 2707. SOS Empregador Doméstico, tudo junto.com.br. Loja Intershop da Rodoviária, produtos licenciados do seu Clube do Coração, em frente aos boxes de chegada dos ônibus. Televendas 3225-2378. Aí vem presente do Dia dos Namorados, pode ser lá na Intershop. Central de Imóveis, amigo Domênico Vaca. Empresa gaúcha com mais de 25 anos de atuação na Cidade Baixa, faça como mais de 15 mil clientes. Encontre solução ideal para você. Acesse centraldemóveisrs.com.br. Administra condomínios como ninguém. Aluguéis, condomínios, vendas. Central de Imóveis, José do Patrocínio 381-385. FAC, materiais de construção. Sua reforma do alicerce ao telhado. Ligue Televendas 34666133, fache.com.br. E agora a dica para o Dio que está com muito aí, né? Já teve mais alunos quase do que o professor, é impossível, acho, né? 1/10 de alunos com o professor. Não. Mais. Os dois já não vão na primeira fervura. Os dois estão com muito, vão comprar terreno lá na praia Lagoa Cortada. Descubra um novo litoral. Entre Torres e Morro dos Conventos está localizada a Praia da Lagoa Cortada, no município de Balneário Gaivota, em Santa Catarina. Infraestrutura completa, ricas paisagens e as belezas naturais preservadas sinalizam um refúgio perfeito para o descanso da família e a prática de diversos esportes. Praia da Lagoa Cortada. Aqui o mar e a lagoa esperam por você. Muito bem, tá aí a dica para você morar no Paraíso. 99-982-7567. Liga para o Laíri. Tem treino da seleção amanhã, 1 quilo de alimento não perecível. Eu queria fazer uma pergunta. Que horas é o treino? É à tarde, né? À tarde. Eu acho que é à tarde. Deixa eu dar uma olhadinha. Que o Fernando está nos perguntando lá de Alvorada. Pergunta a um grande repórter. Quantas pessoas vai ter no jogo Brasil contra a gloriosa Honduras? 29 mil. Maurício? Se ele confirmar amanhã que o Everton joga, acho que passa um pouquinho disso. Vocês viram os preços? São caros. Vocês viram os preços? Com TV aberta, contra Honduras. O senhor lembra que já teve um Brasil e Honduras que foi um fracasso, né? Escuta. Eu acho que até, se não me engano, fui eu que comentei esse jogo também. Comentei esse jogo. Só no, acho que foi não lembro se foi na Arena ou no Beira-Rio. Foi no Beira-Rio, no velho Beira-Rio. Amanhã o treinamento 15h30, no sábado às 16 horas. São os 2 treinamentos marcados da seleção brasileira. Qual jogador hoje da seleção brasileira que empolga a torcida? Nenhum. Talvez, aqui pela aldeia o Everton. Ou o Alisson. E o Alisson. Mas também não. Mas não. Também o Alisson nem tanto, mas não o Everton um pouco mais. Sabe? É. Então também tem isso. Também tem isso. Essa seleção carece de jogadores com brilho. Eu acho que o Arthur, talvez daqui a alguns anos, vai ter esse brilho. Mas é projeto a longo prazo. Mas se tiver agora, o Maurício é uma coisa boa, se tiver Everton, já tem Arthur, mais o Alisson, aí somando os tudo pode. Os ingressos vão de 80 a 450 reais. Né? Na Copa América é mais barato.
Mas na Copa América é mais tem de 30 na arena. Mas é 30 60 e 30. Pois é. 60. Mas aí pode comprar meia entrada doador de sangue. Amanhã, 13h30, então, no CT Luiz Carvalho. Depois é o reconhecimento no Beira-Rio. E domingo o jogo também no Beira-Rio. Copa América na arena. Valeu, obrigado, Gil. Obrigado, professor. Obrigado, Maurício. Tomorrow. Quando? Amanhã estamos de volta. Pensei que era um